Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, o tema da nossa aula de hoje é o Estado como contrato social. Então, para a gente começar essa discussão do Estado como contrato social, vamos voltar à nossa boa e velha linha do tempo da história. Lembrando que essa é uma linha do tempo da história europeia, né? Que é dividida em pré-história, né? Antes da história tem a pré-história. E quando começa a história? Aqui, 4000 a.C., com o surgimento da escrita. Então, a história é daqui para cá. É dividida entre Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Dessa linha do tempo, a gente vai se ater hoje entre a Idade Antiga, um aspecto, né, da Idade Antiga, e a Idade Moderna também, um aspecto da Idade Moderna. Então, da Idade Antiga, a gente vai se deter no aspecto do pensamento político grego e, mais propriamente dizendo, o pensamento político grego de Aristóteles. E na Idade Moderna, nós vamos nos deter na teoria política moderna dos filósofos contratualistas, que é o tema da nossa aula. Então, aqui na Idade Antiga, muitas coisas aconteceram e é muito há o que ser estudado. Mas nós estamos apenas pegando a Grécia, Atenas, o ideal de democracia existente ali naquele local e um ideal de república também presente na Antiguidade Clássica. Da Idade Moderna também temos milhares de coisas para serem estudadas, mas nessa aula nós vamos nos ater ao Renascimento Cultural, o Iluminismo e a Revolução Francesa de 1789, que vai ser aqui o momento em que nós saímos da Idade Moderna e entramos na Idade Contemporânea, né? Essa data, nós vamos nos deter bastante nessa data aqui. Então, nós vamos fazer uma comparação, tá? Por quê? Porque essa teoria política moderna, surgida aqui na Idade Moderna, ou seja, após a Idade Média, com o Iluminismo, com o Renascimento e a chegada dessa Idade Moderna, ela é nada mais, nada menos do que um movimento que é muito influenciado pela Idade Antiga, né? Então, esses filósofos da Idade Moderna, eles vão estar se inspirando na filosofia da Antiguidade, né? Então, essa teoria política moderna, ela bebe muito no pensamento político grego. E aí a gente vai pegar o Aristóteles como uma primeira base aí para diferenciar esse pensamento político grego e essa teoria política moderna. Então, lá em Aristóteles, como vocês veem em filosofia, o pensamento político grego de Aristóteles, ele vai fazer uma definição de natureza humana. Então, isso que é importante aqui para nossa aula e para vocês responderem as questões que eu preparei aí para vocês. Essa ideia de natureza humana é uma ideia que já vem desde Aristóteles. Para Aristóteles, o homem é um animal político. O que isso significa? Significa que faz parte da natureza humana vivermos juntos em sociedade, assim como as abelhas e as formigas. Então a gente vive em sociedade não porque pro Aristóteles, não porque a gente criou a sociedade, mas porque é um fenômeno da nossa própria natureza, né? É um fenômeno natural do homem estar aí vivendo em sociedade, vivendo com outro, né, com outras pessoas, vivendo junto, sendo um animal gregário. Então, a polis, lembram do conceito de polis, conceito de cidade, no pensamento grego? Ela não é uma invenção do homem, né? Ela é uma realização da própria natureza dos seres humanos, para Aristóteles. Já na teoria política moderna, dos chamados filósofos contratualistas,
esses filósofos da modernidade, eles vão discordar de Aristóteles sobre o que seria uma natureza humana. Para os filósofos contratualistas, nós não vivemos juntos em sociedade por conta de um fenômeno natural, mas sim devido a um pacto. Então, esses filósofos contratualistas, eles vão discordar de Aristóteles, eles não vão achar que viver em sociedade é um fenômeno natural, mas sim uma criação, uma invenção humana. E que esses homens, eles um dia resolveram que iriam viver em sociedade, que iriam conviver entre si, porque eles fizeram um pacto. Então, aí para a gente resumir, né, o pensamento político grego em Aristóteles, a sociedade e sua estrutura política são um fenômeno da natureza humana. Para Aristóteles, os seres humanos são naturalmente sociais. Já na teoria política moderna dos filósofos contratualistas, a sociedade e sua estrutura política são uma invenção, uma criação humana. Ou seja, em algum momento da história, os homens teriam feito um pacto coletivo de convivência. Esse pacto também chamado de contrato. Então, por isso que eles são chamados de filósofos contratualistas. São os filósofos do contrato, né? Contratualista, vem dessa palavrinha contrato. E o contrato é um pacto, né? Um pacto de convivência aí, um pacto coletivo. E aí, para a gente facilitar aqui o entendimento, a gente não vai chamar eles de filósofos do pacto. E nessa aula a gente vai estudar dois filósofos do pacto. O primeiro é o Thomas Hobbes e depois o outro é o Jean-Jacques Rousseau. Então vamos ver primeiramente a ideia do Thomas Hobbes, que nós já vimos em aula presencial. Vamos retomar aí a ideia do Thomas Hobbes. Então, para o Hobbes, a natureza humana é individualista e egoísta, e os seres humanos não viveram sempre em comunidade. Se os seres humanos resolveram viver em sociedade, foi simplesmente para garantir a sobrevivência. E antes dessa organização em sociedade, os homens viviam em um estado de natureza. Então, quer dizer, o Hobbes ele concorda com Aristóteles de que existiu um estado de natureza. Mas que esse estado de natureza para o Hobbes não é uma vida em sociedade. Né? Então vamos ver o que é esse estado de natureza para o Hobbes, fazendo uma comparação com Aristóteles. Então, o Aristóteles ele vê esse estado de natureza como algo muito bonitinho, muito fofo, né? Faz parte da natureza humana vivermos juntos em sociedade, assim como as abelhas e as formigas. Então, os homens eles são por natureza muito bonzinhos, né? Eles vivem em natureza, vivem em sociedade como as abelhas, como as formigas. Já para o Thomas Hobbes, não. A natureza humana é individualista e egoísta. E no estado de natureza, para o Hobbes, o estado de natureza é um estado de guerra de todos contra todos. No estado de natureza de Hobbes, os homens vivem em uma guerra de todos contra todos. Então, essa ideia do estado de natureza para o Thomas Hobbes é uma ideia tipo um estilo Mad Max, né? Estilo Mad Max da natureza humana. Então, o que seria esse Mad Max aí para o Thomas Hobbes? No estado de natureza, cada um queria impor sua vontade, todos desejavam acumular bens. Como não existiam leis, vencia o mais forte. Mad Max, quem manda é a lei do mais forte, né? No estado de natureza, todos se sentiam inseguros. E por conta dessa grande insegurança, os homens teriam se cansado de viver dessa forma. E aí eles resolvem então realizar um pacto de convivência, um pacto coletivo em nome da segurança e da paz. Esse pacto social foi feito para selar a paz entre as pessoas, de acordo com o Hobbes. E esse pacto garantia a todos o direito de viver e acumular bens, sem o medo constante de ser roubado ou assassinado. Então, chegou um momento histórico, os homens decidiram, galera, vamos parar com essa guerra, vamos fazer um pacto aqui, vamos todo mundo viver em paz.
Vamos criar algumas leis, algumas regras, né, para que a gente possa viver em paz e acumular nossos bens, ter nossas propriedades. Só que esse pacto social, para o Hobbes, significou que cada ser humano teve que desistir por si próprio de sua liberdade natural, em nome da segurança de todos. Por quê? Porque lá no estado de natureza era uma guerra, mas pelo menos tinha liberdade, né? Os homens eram livres, podiam fazer o que quiser. Só que essa liberdade trazia guerra e trazia insegurança. Então os homens resolveram, vou abdicar, vou desistir. O que é abdicar? Desistir. Vou desistir da minha liberdade natural, para que, em prol do quê? Para eu ter segurança, né? Então eu desisto da minha liberdade em troca da segurança e da paz. E aí, por isso que essa ideia do pacto social do Thomas Hobbes vai ser associada ao que ele vai chamar de Leviatã. O Leviatã seria no pacto social, né? Quando os indivíduos se reúnem e pactuam que dali por diante viverão todos sob as ordens de um único chefe, que tem a responsabilidade de garantir a segurança e a paz de todos, né? Saiu cortado aqui, mas é isso. Então, você abdica da sua liberdade em prol de uma segurança, só que daí você vai colocar toda essa ordem, toda essa questão de ordem em um único chefe. Então, essa seria a foto do Leviatã, essa ideia do Leviatã para o Hobbes. Você vê que aqui são várias pessoas juntas, estão todos juntos, unidos, que se abdicaram, desistiram da sua própria liberdade, e essa união dessas pessoas que desistem de sua liberdade gera esse soberano, que é esse chefe único, né? O único chefe, que será o símbolo aí da monarquia, do regime monárquico, do absolutismo que o Hobbes vai defender. Então, o Hobbes ele não para aí, né, no pacto. Ele tem que criar também essa ideia de um Estado governado por um único chefe, por um soberano. Por isso que a gente considera aí que o Hobbes ele é um grande defensor do absolutismo. Então, toda a filosofia do Thomas Hobbes é voltada para a defesa do absolutismo. Então, o que é o absolutismo? É onde as pessoas são governadas por um rei que tem poder absoluto, que foi o tema um pouco a gente falou sobre isso na aula passada, né? Como esse rei, ele tem poder absoluto, só ele tem direito, que é o direito divino, e todos os seus súditos devem obedecer a esse rei. E esses súditos não têm mais liberdade, né? Eles estão entregues, a vida deles é entregue ao rei. E aí você tem, contrapondo-se ao Hobbes, ao Thomas Hobbes, você tem o Jean-Jacques Rousseau. Então, para o Jean-Jacques Rousseau, o estado de natureza é fonte de liberdade e igualdade. Ele já não vê o estado de natureza com maus olhos como o Hobbes. Ele vai ver, o Rousseau vai ver o estado de natureza com bons olhos. O homem é naturalmente bom e todos nascem livres. Então, para o Rousseau, ele acha que o estado de natureza é muito bom. E, por outro lado, o pacto social foi algo ruim. Quer dizer, naquele momento em que os homens fizeram o pacto, esse pacto teria escravizado o homem e teria gerado todas as desigualdades sociais. Só que o Rousseau, ele vai falar muito mal do pacto, e ele vai achar que o pacto trouxe muitos vícios, né? Acabou com aquele bom selvagem, com aquela bondade existente ali, aquela liberdade existente no estado de natureza, mas ele vai ser favorável a que a sociedade se una novamente para construir um novo pacto. Então, toda a filosofia do Rousseau vai ser voltada para uma preocupação desse filósofo, que seria de criar uma solução que transformasse a sociedade, né? Ele quer estabelecer um pacto social, mas que nesse novo pacto estejam garantidas as liberdades dos indivíduos, né? Uma maneira de criar um pacto que garanta as liberdades. Então, essa tabelinha
comparando aí a teoria do Hobbes e a teoria do Jean-Jacques Rousseau em relação ao como cada um compreende o que é natureza humana. Então, olha lá para o Hobbes. A natureza humana é individualista e egoísta. Em seu estado de natureza, os homens vivem uma guerra de todos contra todos. Mad Max. Para o Rousseau, a natureza humana é fonte da liberdade e da igualdade. Em seu estado de natureza, os homens eram livres e iguais entre si, vivendo em paz e harmonia. E aí, por isso que o Rousseau vai ser associado a esse mito do bom selvagem. Ele acha que nessa época em que os homens viviam no estado de natureza, foi uma idade do ouro, foi um momento, o melhor momento da humanidade teria sido esse estado de natureza, que o homem vivia livre, igual, em paz, em harmonia, né? Então seria aí o mito do bom selvagem. Vou estar deixando aí nas descrições um vídeo muito legal de um professor que explica bem esse estado de natureza do Rousseau. É um vídeo só sobre o estado de natureza do Rousseau. E aí ele vai comparar esse estado de natureza com o filme Mowgli, tá? Depois, se vocês quiserem, vocês assistam o vídeo também, aí embaixo, nas descrições. Já essa tabela vai ser uma tabela comparativa entre o pensamento dos Hobbes e o pensamento do Rousseau em relação ao pacto social, né? Então, para o Hobbes, o pacto social significa cada um desistir por si próprio de sua liberdade natural em nome da segurança de todos. Então, o pacto é desista de sua liberdade, né, em nome da segurança de todos e crie um soberano, um único chefe, tá? Já para o Jean-Jacques Rousseau, o pacto social aprisionou os homens e gerou a desigualdade e os vícios. Que daí vem a frase clássica do Rousseau. Ele vai dizer: o homem nasceu livre e em toda parte vive acorrentado. Então, esse pacto acabou com a liberdade dos homens, deixou os homens como escravos. Mas ele ainda acredita, né, na possibilidade de criar-se um novo pacto, um pacto que garanta essas liberdades e essas igualdades entre os homens. Então, o que seria esse novo pacto aí para o Rousseau? O novo pacto para o Rousseau, né, a solução do Rousseau, é um pacto que garanta a liberdade e a igualdade dos indivíduos. Nesse novo pacto social, os indivíduos entregam a si mesmos ao controle de um indivíduo coletivo, que o Rousseau vai chamar de vontade geral. Então, a gente faz o mesmo pacto, entrega nossa liberdade ao indivíduo coletivo, que se chama vontade geral. E essa vontade geral seria a união de todos os indivíduos que pactuaram ao firmar o contrato. E aí, essa ideia de vontade geral e também essa ideia de transformação e também esse ideal de liberdade e igualdade contido na teoria, na filosofia do Rousseau, é que vai influenciar a Revolução Francesa, tá? Ele vai ser um teórico que vai influenciar aí essa transformação da sociedade em torno de uma vontade geral. Tanto que na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que nós estudamos na aula passada, você tem essa palavrinha, a vontade geral, aparecendo aí no artigo 1º. Então, o Rousseau, se o Hobbes, toda a filosofia do Hobbes era a favor do absolutismo, já a filosofia do Rousseau vai ser favorável ao ideal da república, né? Então, a república, você não tem aquele rei que manda em todos e tem o direito absoluto. Na república, o que significa república? Res publica, é a coisa de todos, né? Em que o todo é soberano com relação a cada uma das partes e todas elas são iguais entre si. Você tem na República a escolha de alguém que vai representar essa vontade de todos, né? E esse alguém, ele não é fixo, ele vai sendo mudado, né, a cada 4 anos, aí, de acordo com o que o coletivo vai escolher. E aí, dentro da teoria do Hobbes e a teoria do Rousseau, é que vão surgir essas duas noções aqui de Estado, né? A primeira que é a noção de república e a segunda que é a noção de monarquia. Então, na monarquia, você tem um governo
de um rei ou de um monarca que vai exercer a função de chefe de Estado sem limites de poder ou tempo. Não há eleição, o poder decorre da hereditariedade. Vocês lembram, né, que quando o rei morre, quem assume é o seu filho. Então, esse é o poder hereditário. Já na República, você tem a representação de um chefe de Estado que é eleito pelos cidadãos, e esse chefe de Estado vai exercer sua função durante um tempo limitado, e também seus poderes são limitados pelo povo, né? A ideia da República é que todas as leis, todas as regras sejam construídas pelo povo e para o povo, que seria a vontade geral, né? Essa vontade geral seria esse ideal de povo contido nas constituições das nossas repúblicas. E aí, mais um adendo, como a gente viu na aula passada, né, esses filósofos e os revolucionários da Revolução Francesa criaram todo um ideal muito bonito de liberdade, de igualdade, mas essa liberdade, essa igualdade só valia para homens, as mulheres estavam excluídas. E aí é importante a gente saber também que esses filósofos, o Rousseau, por exemplo, e os revolucionários da Revolução Francesa não excluíram apenas as mulheres desse ideal de liberdade e de igualdade, mas excluíram também os escravos negros, os escravos africanos das colônias francesas, tá? Na questão número 3, vai ter aí, olha, o Rousseau era favorável à abolição da escravidão dos escravos negros? Não, em nenhum momento o Rousseau vai estar discutindo a questão de libertar escravos negros, escravos africanos. Ele estava preocupado com a liberdade e a igualdade apenas para os franceses, né? Então, a Revolução Francesa, ela foi uma transformação só para os franceses, né? Um ideal de liberdade, um ideal de igualdade que valeu apenas para os franceses. Eles não estavam de forma alguma preocupados em garantir a liberdade e a igualdade das mulheres, não estavam de forma alguma preocupados em garantir a liberdade e a igualdade dos escravos africanos. Então, por isso que a gente costuma chamar a Revolução Francesa de uma revolução burguesa. Muito legal, né? Muito bonitinho. Eu quero a igualdade para mim, mas eu preciso continuar tendo um escravo negro aqui na minha colônia, né? Então é uma revolução que teve sua importância para o momento, influenciou grandes transformações, mas que tem também suas problemáticas, né? Olha lá a data, na Revolução Francesa de 1789, e a data da abolição da escravidão das colônias francesas vai acontecer apenas em 1848. E aí, junto com isso, esses filósofos vão acabar deixando de lado outros filósofos extremamente importantes que estavam pensando a liberdade e a igualdade ao mesmo tempo que eles, que seriam os filósofos africanos, né? Que daí seria o tema para uma outra aula. Mas para a aula de hoje já tá bom, a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham sucesso aí na realização dos exercícios. Até a próxima aula. Tchau.